Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta poderosa que está mudando a forma como as máquinas organizam informações, o OpenSPG. Para a gente começar, vamos pensar numa questão fundamental. Para fazer sentido do nosso mundo, as máquinas não podem só olhar para dados soltos. Elas precisam, acima de tudo, entender como as coisas se conectam. E é exatamente aí que entram os grafos de conhecimento. Pensa neles como um cérebro digital que vai mapeando todas as relações entre diferentes conceitos e entidades. Só que, historicamente, construir esses cérebros digitais sempre colocou os desenvolvedores numa encruzilhada, um dilema que forçava uma escolha bem difícil entre dois caminhos. De um lado, a gente tem o LPG. Ele é simples, é rápido e ótimo para lidar com aquele volume gigantesco de dados do Big Data. Do outro lado, tem o RDF, que é super rico em significado, em semântica, mas que muitas vezes é complexo demais para implementar em larga escala. Era a clássica escolha, ou velocidade ou profundidade. Ter os dois era bem complicado. Esse impasse foi um baita obstáculo por muito tempo. E a pergunta que ficava no ar era, será que não tem um jeito de juntar essas duas coisas? De ter a simplicidade do LPG com todo o poder de significado do RDF? Pois é, a resposta para essa pergunta finalmente chegou e ela veio na forma de um novo framework, pensado justamente para ser essa ponte entre os dois mundos. E é aqui que o SPG, ou Grafo Semântico Programável, entra na história. Ele foi desenvolvido com um objetivo muito claro: resolver esse dilema de uma vez por todas. O mais importante aqui é que o SPG não é só uma ideia bonita na teoria. Não, ele é uma ponte de verdade, uma ferramenta prática para transformar dados brutos e massivos em conhecimento valioso e acionável para sistemas de inteligência artificial. Tá, mas como essa ideia toda sai do papel e vira realidade? Bom, todo bom framework precisa de um motor para funcionar. E no caso do SPG, esse motor se chama OpenSPG. O OpenSPG é a ferramenta concreta. É o software de código aberto que pega todo o conceito do SPG e dá vida a ele, entregando tudo o que é preciso para construir soluções de grafos de conhecimento customizadas. Agora, a gente vai chegar no coração da inovação do SPG. O grande diferencial dele está na forma como ele reinventa os dois elementos mais básicos de qualquer grafo, os famosos nós e as arestas. Para entender essa mudança, a gente só precisa focar em dois novos conceitos: os sujeitos e os predicados. Eles vão substituir a ideia tradicional de nós e arestas. Primeiro, vamos falar dos nós, que no SPG são chamados de sujeitos. Pensa no sujeito como o protagonista da informação. É a entidade principal, uma pessoa, um lugar, um produto. É ele quem guarda os fatos brutos. E agora vem o pulo do gato. As arestas, aquelas linhas que conectam os nós, no SPG viram algo muito mais potente, o predicado. E essa é a grande sacada. Um predicado não só diz que dois sujeitos estão conectados. Ele vai além. Ele define como, por quê e sobre quais regras essa conexão existe. É como se a própria conexão fosse inteligente e programável. E é justamente essa estrutura que muda tudo. O SPQ consegue fundir os fatos, que estão nos sujeitos, com a lógica e as regras que estão nos predicados. E tudo isso mora dentro da fundação do próprio grafo. Beleza, a gente entendeu que a estrutura é inovadora, mas o que isso permite fazer na prática? Vamos dar uma olhada nas capacidades que essa arquitetura desbloqueia. O OpenSPG se apoia em 4 pilares. Primeiro vem o SPG Esquema, que é onde a gente desenha o mapa, definindo os sujeitos e predicados. Depois, o SPG Builder entra em campo, construindo conhecimento com base nos dados. Em seguida, o SPG Reasoner age como o cérebro, usando a lógica para fazer inferências. E, por fim, o Connext é a camada que permite construir aplicações de IA poderosas em cima de tudo isso. No final do dia, o que importa é que essa abordagem permite criar uma base de tecnologia de IA muito mais controlável, mais transparente. Uma base que não é uma caixa preta, mas que é movida de forma explícita por um conhecimento bem estruturado. E isso nos leva de volta à grande questão. Se os dados são mesmo o novo petróleo, ferramentas como o OpenSPG são a refinaria de ponta que transforma essa matéria-prima em conhecimento de alta octanagem. Com essa capacidade em mãos, as possibilidades para criar sistemas mais inteligentes e perspicazes estão só começando. A pergunta que fica é: o que vamos construir com isso?